Bom dia, irmãos. Hoje eu quero ler uma passagem muito boa aqui. Espera aí. Vamos abrir em Lucas 19:1. Tá aí já? Ó. Vou começar. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ele ser de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicomoro, uma árvore, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. E todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Esta palavra fala sobre Zaqueu. Podem sentar já. Zaqueu, ele era publicano, né? Publicano era quem coletava os impostos. Quem coletava os impostos na época do povo judeu era muito rejeitado, porque os publicanos, eles meio que pegavam às vezes mais dinheiro, e Zaqueu, ele era o chefe dos publicanos, então assim, ele era um dos, né, mais perseguidos ali e odiados, né, pelo povo. E além disso, ele também pegava mais dinheiro do povo para roubar. Então assim, o povo já não gostava dele porque ele pegava dinheiro para ele, não tipo para entregar para Roma muitas vezes. Para vezes ele entregava, mas ele pegava mais para ele mesmo. E aí ele tinha esses pecados, né? Mas aí Zaqueu um dia ouviu sobre Jesus. E aí Zaqueu sempre ouvia falar, né, sobre Jesus. E Jesus, quando ele começou a falar, a palavra dele espalhou por toda a terra, né? Dali. E aí todo mundo conhecia ele, sempre queria ver. E Zaqueu não era diferente, ele queria ouvir Jesus. Mas ele tinha muita vontade de ver Jesus. No coração dele tinha muita vontade mesmo. E Jesus, ele estava indo em Jericó, que era a cidade da muralha, né? Mas aí, quando Zaqueu descobriu que ele ia passar por Jericó, Zaqueu ficou animado, que ele podia ver Jesus. Só que o problema é, Jesus, sempre que ele andava, tinha uma multidão em volta dele. Então, assim, Jesus, ele estava falando em Jericó, só que ele estava cercado por muita gente. E às vezes a gente vai querer ouvir a palavra sim, e vai ter muitas dificuldades para nos impedir. E Zaqueu, ele tinha essa dificuldade, tinha uma multidão, e o problema é, ele era baixo. Então, assim, era um monte de gente na frente dele, e ele era baixinho, ele não conseguia enxergar. Aí ele tinha esse problema físico que atrapalhava ele a poder ver as palavras, ouvir, né? E também, ele tinha... muita gente rejeitava ele por ser publicano, né? Coletor de impostos. E aí, ninguém queria deixar ele chegar perto ali. Mas Zaqueu, ele tinha muita fé que ele queria ver Jesus. Zaqueu, ele queria muito ouvir as palavras de Jesus e ver ele, porque é difícil você ouvir as palavras que eu vi alguém pregando se você não vê. Imagina eu prego aqui de costas, ninguém ia gostar. Ele queria ver Jesus, né? Mas ele não conseguia. E ele, com muita vontade de ver, aqui diz que, então, correndo adiante, subiu num sicomoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Zaqueu viu que ia ter uma multidão, ele não ia conseguir ver. Aí ele pensou, cara, eu preciso muito ver Jesus. E aí ele, com muita vontade no coração dele, ele subiu na árvore para ver Jesus. Com muita vontade e fé, porque ele ia conseguir ver. E subindo, passando por todas as suas dificuldades, porque ele era baixo, subir numa árvore sendo baixo não é fácil. Era baixinho. Ele tinha suas dificuldades físicas, ele tinha suas dificuldades mentais, né, porque era rejeitado. Ele tinha os seus pecados, ele sabia que ele não merecia, sabe, estar ouvindo quem tanto eles falavam que era o Messias, né? E aí, Zaqueu, mesmo tendo pecados, mesmo ele tendo suas dificuldades, sabe,
às vezes físicas e também da cabeça, ele teve fé suficiente para ir. Porque muitas vezes a gente tem pecado, gente. A gente vai ter dificuldades físicas, dificuldades na nossa casa, na nossa vida, que vai dificultar, sabe, vai atrapalhar a gente a buscar esse Deus, a vir, sabe, na igreja, ou buscar Ele no nosso dia a dia, entende? E às vezes com nossas dificuldades físicas, às vezes vai ter muitas multidões que vão tentar atrapalhar a gente, sabe? Muita coisa vai tentar atrapalhar a gente de ouvir as palavras de vida eterna. E ali Zaqueu tinha uma multidão e a sua pequena estatura, ele tinha problemas físicos. Às vezes a gente vai ter um problema físico, sabe? Uma pessoa na nossa casa que precisa de ajuda. Ou às vezes a gente mesmo tem problema que é difícil. Às vezes a gente tem gente que é surda, né? Não consegue ouvir direito, mas graças a Deus a gente tem a Libras para mostrar, né? Para eles a palavra. E hoje em dia é muito acessível, né? A palavra, mas tem muitas coisas que a gente coloca para nos atrapalhar. Hoje em dia não é tantas coisas que vêm para nos atrapalhar, mas nós mesmos nos atrapalhamos, sabe? Porque Zaqueu tinha muitas coisas que vinham para atrapalhar ele, mas muitas coisas também vêm para atrapalhar a gente, de deixar Jesus entrar na nossa vida. Mas assim, Zaqueu mesmo com tudo aquilo, ele passou as dificuldades dele, porque veio para atrapalhar, mas ele não deixou se atrapalhar. Ele não deixou abalar por causa do seu problema físico ou do problema na casa dele. Ele foi até Jesus. E lá em Jeremias 29:13, pelo que eu acho, diz assim que vocês me buscarão e me acharão se me buscarem de todo o coração. E é isso aí, ó. E Zaqueu, com todo o coração dele, buscou ver Jesus, com vontade no coração dele, mesmo com dificuldades, com tudo atrapalhando ele, indo para cima dele, ele teve vontade de ver. E mesmo sendo rejeitado ali, ninguém querendo ele por perto, vendo Jesus, porque ninguém queria que um publicano visse. E Jesus o encontrou, porque ele buscou de todo o coração dele. Se a gente buscar Jesus, buscar a palavra de todo o nosso coração, ele nos achará. E Jesus, ele viu Zaqueu olhando lá de cima. E Jesus, ele já sabia porque ele estava ali, ele precisava ver aquele homem. Porque aquele homem tinha vontade do coração dele de ver Jesus. E ali Jesus, vendo um homem com coração verdadeiro para ele, chamou: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. E aí, hoje em dia, não tem mais um Jesus, né, para nos encontrar assim, mas a gente tem o Espírito Santo. E ele está aqui conosco, e ele pode nos achar, se nós buscarmos ele de todo o nosso coração. E se nós buscarmos verdadeiramente, ele nos chamará para morar na nossa vida e na nossa casa. Porque quando ele entra na nossa vida, ele entra na nossa casa. Quando Jesus chamou Zaqueu, Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Zaqueu teve alegria porque Jesus encontrou ele. Zaqueu esperava só ver Jesus, não esperava nem que Jesus notasse ele. Mas Jesus viu Zaqueu e tratou ele de uma forma especial, porque ele tinha verdade no coração. Diferente de muitos que estavam ali só para, sabe, às vezes um milagre, ou só ouvir as palavras. Mas Zaqueu, ele tinha vontade de ver. E com fé, Zaqueu foi, subiu naquela árvore, passou as dificuldades dele para ver Jesus. E Jesus o encontrou, porque ele buscou de todo o coração. E quando Jesus o chamou, muitos olharam para Zaqueu e falaram: mas esse daí não era o pecador, não era o publicano? Às vezes vão olhar para a gente e vão falar: nossa, mas você era de tal jeito, você mudou tanto, né? Porque você entrou para a igreja, você veio para esse lugar, virou cristão, você mudou tanto, né? Mas é assim, às vezes vai ter coisa que vai aparecer na nossa frente e vai falar: olha, não faz sentido, entendeu? Se mudar assim de uma hora para outra. Mas Deus, quando Ele nos busca, nós precisamos ignorar todo o resto, porque vai ter muita coisa para falar para a gente parar, vai ter muita dificuldade, vai ter muita multidão que vai murmurar, vai entrar na frente e vai atrapalhar. Às vezes até gente que sabe, a gente esperava que ia nos ajudar, mas a gente sabe que a gente tem que se portar somente com ele, porque Zaqueu, quando desceu, ignorou toda a multidão. E quando o Espírito entra na nossa vida, a gente se arrepende de todos os nossos pecados, a gente esquece tudo que estava no nosso coração, a gente acaba deixando de lado
todo o resto, todo o nosso passado, Jesus apagou e mandou no mar dele de esquecimento. E precisa mandar no nosso também, porque muitas vezes ele manda, mas a gente não esquece. A gente fica lembrando, nossa, mas eu era tal jeito. Você não precisa lembrar disso. Já passou. Já é do passado. Zaqueu ali, quando Jesus chamou ele, Zaqueu com toda a alegria dele, ouvindo eles murmurando, falou: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então assim, ele estava largando os seus bens, porque ele tinha muita coisa, ele era rico, ele era o chefe, né, dos publicanos. O publicano era rico, ele tinha tudo, ele tinha a casa, mas ele tinha muito dinheiro, mas ele, por causa de um homem que ele nem conhecia, que chamou ele pelo nome, ele desceu com alegria e largou tudo, sem nem saber o que ele ia ter que passar para isso. Mas ele se arrependeu, só acreditando que a vida dele seria boa com aquele homem. E às vezes a gente tem que largar tudo, sabe? O Espírito, quando ele entra na nossa vida, a gente tem que saber assim, precisamos largar tudo que nós temos, esquecer o passado e confiar que, mesmo com os problemas, as multidões, as coisas, nossa estatura, ou às vezes, sabe, problema mental, a gente tem que relaxar e saber que Ele está no controle, que Ele é o Cristo, Ele é Jesus, e Ele nos deu a presença para que nós saibamos que a gente ainda tem Deus aqui na terra, porque Jesus e o Pai estão lá em cima, mas a gente ainda tem essa presença que nos conforta, é a nossa alegria, é a nossa vontade de vir para esse lugar. Porque nós, sabe, viemos para esse lugar domingo em domingo, todo dia, se nós não temos motivos. A gente tem um motivo, e é a presença dele. Não tem outro motivo além disso, que é ver ele, é encontrar ele. E Zaqueu só tinha um motivo para estar naquela árvore, naquele lugar, naquele exato momento, que era encontrar Jesus e ser encontrado. E Jesus, no fim, disse: hoje houve salvação nessa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Nós somos gratos porque nós fomos encontrados por esse Deus. Nós passamos pelas dificuldades e ainda vai ter muita coisa que vai atrapalhar. Muita coisa vai passar e vai nos impedir de, sabe, seguir, estar aqui. Mas a gente tem que crer nele, porque ele é o único que nos dá a paz de seguir ele, que nos dá assim a tranquilidade de nós sabermos que, mesmo com tudo nos atrapalhando, com tudo sendo contra nós às vezes, nós temos ele, as palavras de vida eterna. Nós não temos mais nada além dele. Para onde mais a gente iria se só ele tem a salvação, sabe? Só ele consegue entrar na nossa vida, só ele muda tudo, porque quando ele entra na nossa vida, na nossa casa, a nossa casa é mudada. Nossos familiares mudam, eles notam, porque pai, mãe, avó, avô, eles notam que você muda. E às vezes quando Jesus entra na tua casa, na tua vida, muita gente vai notar. Muita gente vai se orgulhar de você, sabe? E isso é mais uma coisa, que Deus ele sempre coloca pessoas para se orgulhar de você, para mostrar que estão com você, que são seus amigos, sua família, que vão estar lá com você. Porque tem muitas dificuldades, mas ele nos dá motivo para continuar. Mas mesmo se a gente não tiver amigos ou família, nós temos a melhor coisa do mundo, que é a presença do Senhor. Nós podemos não ter mais nada, mas se nós tivermos a presença e Deus, nós temos todas as coisas. Porque não adianta ter tudo se nós não temos nada, mas adianta ter nada se nós temos tudo, que é a presença. Porque Deus é todas as coisas. E se nós temos Ele, nós não temos mais medo do que vai acontecer, se vão nos criticar, se amanhã, sabe, vai ter mais dificuldade, se você vai ter que enfrentar tal coisa, se na nossa vida amanhã vai ter aquela pessoa que ela está doente, a gente vai ter que ir lá, não vai poder ir na igreja. A gente não precisa se preocupar com o que vai acontecer, mas para onde a gente vai. Porque eu não sei para onde a gente vai, mas Ele nos guia até o fim, para a vida eterna. Porque só Ele tem as palavras de vida eterna. Só Ele consegue nos guiar, nos dar o coração puro. Sem Ele nós não somos nada. Sem Ele, qual é o sentido de existir igreja sem Ele? Qual é o sentido disso tudo? Nós viemos para a igreja para nada. O que criou isso tudo? O que nós viemos aqui de terça-feira,
domingo se não tem nada, mas a gente tem um Deus. Graças a Deus a gente vem aqui e a gente acredita nele. Muitos não acreditam, mas ele nos escolheu para estar aqui, acreditando nele. E como ele escolheu Zaqueu, em algum dia ele viu você com aquele coração verdadeiro para ele. E ele te chamou. E se você tem vontade dele, graças a Deus que ele te trouxe para cá. E é isso que eu queria falar hoje para vocês. Deixa ele te encontrar. Se entrega para ele, entende? Teu coração, às vezes, ele está em tantas coisas, mas se você, sabe, tem dias que a gente não tem quase nada para fazer. E aí a gente olha, mas um dia eu não tinha muita coisa para fazer. Um dia, eu vou contar uma coisa que eu não tinha muita coisa para fazer. Eu acordei um dia e eu não tinha nada para fazer. Eu estava num dia de férias, eu não tinha muita coisa. E aí eu parei, eu olhei e eu falei, caramba, o dia está tão chato, sabe? Mas aí eu falei, poxa, eu vou dar um tempo para Deus. E aí dando um tempo assim para Deus, porque eu sempre dou o meu tempo para Ele. Mas ali eu dei o tempo que eu tinha a Ele. O meu tempo ali que era especial, né? Um tempo de férias, eu ia fazer o quê? Eu ia, sei lá, jogar, brincar, mas não. Eu falei, caramba, mas onde eu vou buscar minha alegria se só Ele me tem alegria? Só Ele me dá a alegria de continuar, de estar vivo. Só Ele me dá vida. E sem Ele, a minha vida não é nada. Sem Ele, eu estou morto. Mas se Ele entrar na minha vida vira vida. Sem Ele, não tem nada. E Ele é a resposta de todas as coisas. E Ele chamou aquele homem, Zaqueu, para seguir Ele, para mudar. E ele se arrependeu. Nós nos arrependemos de tudo. E por meio dele, ele nos dá coragem de largar o passado, largar tudo que nós tínhamos, largar nossos bens, largar a vida antiga, para seguir uma nova vida com ele. Se ele entrar na nossa vida, na nossa casa, nós podemos estar seguros, porque nós temos o braço forte do Senhor sempre conosco. Sem ele, nós não temos nenhum outro braço, porque braço de humano ajuda dos nossos... De humanos, o humano não tem como ajudar o outro. A gente é falho, a gente tenta ajudar um irmão, mas a gente muitas vezes não consegue. Mas só tem uma pessoa que consegue nos salvar e nos ajudar, mesmo que a gente não possa nem ouvir a voz dele. A gente nem vê ele, mas a gente acredita nele, mesmo assim. A gente não tem nem noção de como ele é. Mas por causa de um toque no coração, a gente acredita nele. Porque quando a gente começou a acreditar nessa coisa que nunca se mostrou pra gente, que ele veio verdadeiramente. A presença só se mostra quando a gente verdadeiramente se entrega a ele. Porque sem isso, como é que ela vai se mostrar? Por que Deus se mostraria para alguém que acha que ele não existe, sabe? Que precisa ver ele para acreditar. Mas graças a Deus nós não precisamos ver ele. Nós acreditamos no Espírito Santo. Acreditamos nesse Deus que não está mais em forma física, não fala mais conosco como no Antigo Testamento, mas ele fala com o nosso coração. Se nós deixarmos ele entrar na vida, ele nos muda e ele nos dá uma nova vida. Ele nos guia até o fim. E é isso, irmãos. Muito obrigado.